Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Giovanni Chacon, você comentou o jogo pela Jovem Pan ontem também. O seu comentário, então, a respeito de São Paulo e Fluminense, a derrota do São Paulo antes aí da pausa para a data FIFA, Chacon. Eu vou começar falando que eu concordo sobre a ideia de que não necessariamente a data FIFA vem para acertar as coisas, mas ela é uma possibilidade para você ajeitar a casa, né? Não é uma garantia de sucesso, nem uma garantia de fracasso, né? Tem que ver como é que a equipe vai reagir, principalmente mentalmente, na parte mental, né? Sobre essa data FIFA. Porque, assim, o São Paulo acho que tem 3 convocados, né? Com o do Lucas, 3 convocados. Ferrarese, Bobadilha e o próprio Lucas, né? Não vai perder tantos jogadores, e um desses jogadores hoje é mais reserva do que titular, né? Que é o Ferrarese. Bobadilha e Lucas não, obviamente, são titulares. Cara, eu acho que o jogo de ontem foi muito ruim. São Paulo teve mais posse de bola, mas foi uma posse de bola estéril, né? Teve muito pouca chance clara de gol o São Paulo. Se a gente vai destacar pontos positivos, se a gente for olhar pelo lado bom do negócio, gostei da partida do William Gomes, né? Gostei, eu acho que ele arriscou um pouco mais, ele tentou alguma coisa a mais. Ele é o jogador que vem da base, mas que não tem tanto medo de arriscar, e eu acho isso muito positivo, né? Ele tenta um drible, ele tenta algo mais plástico, né? Na intermediária, também arriscou algumas finalizações, fez uma boa jogada pela esquerda ainda na primeira etapa, enfim. Gostei da partida individualmente do William, falando, né, do William Gomes. Gostei da entrada, cara, por mais que seja um jogador que talvez seja muito silencioso dentro de campo, que é o Marcos Antônio, cara. Diversas jogadas estavam no campo defensivo, ele inicia a jogada e parte que nem um maluco para servir como mais uma peça no ataque também, né? Então, eu gostei também da partida do Marcos Antônio. E, cara, o Caleri eu acho que também brigando, às vezes, sozinho, né? Acho que também foi outro cara positivo. Então, são esses 3 caras que eu destaco positivamente e de forma individual, porque o coletivo foi muito ruim, o time foi muito ruim, né? O conjunto da obra foi muito ruim. Eu, sei lá, cara, eu acho que também atribuo esse momento de resultados ruins, sabe, de desempenho dentro de campo ruim, também aos lesionados. Hoje o São Paulo tem 6 lesionados, né? O Pablo Maia já perdeu 31 jogos, os últimos 31 jogos ele não fez. É uma posição que é carente, é uma posição que sabe, importante para o São Paulo. O Pablo Maia era importante e o Luiz Gustavo vem suprindo bem. Mas há uma questão do cansaço que o Sinho falou e que eu concordo. Talvez ontem tenha batido um pouco nele, porque o Luiz Gustavo, mesmo quando faz partidas ruins, e até acho, o time, né, no caso, faz partidas ruins, o Luiz Gustavo vai bem. Até nem foi ruim, mas também as questões, assim, tipo, partidas em que o São Paulo é derrotado. O Luiz Gustavo vai lá e é um dos melhores em campo por parte do São Paulo. Para mim, isso foi no caso do Atlético Mineiro. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Luiz Gustavo, para mim, foi um dos melhores em campo. E o São Paulo perdeu. Então, tem esse cansaço, sem dúvida nenhuma, concordo com isso sim. Então, Pablo Maia, 31 jogos fora já. O Alisson chegou a 13, também é outra posição importantíssima. O Igor Vinícius, prevenção de lesão, 9 jogos já de prevenção. Quando você faz 2 jogos de prevenção, natural. Se ele Natural. machucasse, ele voltava antes, né? Porra, sabe? É estranho isso. Ferreira já foram 4, Patrick 4, Moreira 4. Ah, mas o Patrick é reserva, o Moreira é reserva. Ok, mas hoje você não tem um lateral direito reserva, né? Você tem aí o Rafinha sendo utilizado todo jogo e o Ferrarese entrando na lateral direita. Na esquerda, você só tem o Wellington e seja o que Deus quiser, meu. Aí improvisar o Michel. Então, cara,
essas ausências também são importantes para entender que o momento não é bom também, o desempenho, por conta dessas ausências. Né? O Ferreira faz uma falta danada. O 1 contra 1 do Ferreira faz uma falta danada, na minha visão, claro. Mas assim, o coletivo foi muito ruim ontem, né? Não me agradou. E tem uma outra coisa, cara, que eu destaquei ontem no comentário na jornada lá na Jovem Pan, que eu observo do São Paulo, que talvez seja um ponto de crítica que eu faço ao Zubeldia. Assim, gosto do trabalho dele, repito, antes que a galera ache que eu estou queimando, não é isso, tá? Gosto do Zubeldia, acho que o trabalho é muito positivo, mas tem uma coisa que me incomoda, que são substituições previsíveis. E eu vou explicar o porquê. O Fluminense ontem, quando você... Por exemplo, o Marcelo deixa o gramado para a entrada do Guga, que foi um cara que treinou na lateral esquerda nos últimos tempos, né? Ele faz uma substituição, o Mano, não estou falando que o Mano é treinador fantástico, pelo amor de Deus, calma aí. Mas entra também o Lima no lugar do Cauã Elias. O Lima é um cara mais de meio campo. Por um determinado momento, para retomar um controle de meio campo, o Fluminense modificou ali, tirou um 9, não tinha 9. E aí trocou o Keno pelo Serna, que são caras de velocidade, ok. Depois que voltou a controlar, já na reta final da partida, ele tira o Ganso, que é o meia, para colocar o John Kennedy, que é o 9, ou seja, reestrutura a equipe e coloca o Felipe Melo para dar um fôlego na marcação. Ou seja, você faz modificação de sistema de jogo durante a partida. Certo? O São Paulo fez o quê? Luciano entrou no lugar do Rato, e aí só mudou a disposição entre os jogadores ali, o que já é meio comum, né? O Luciano foi para o meio, o Lucas foi para a esquerda e o Wellington, que estava na esquerda, vai para a direita, né? Se eu não estiver equivocado, foi isso. Marcos Antônio do Bobadilha, um pelo outro. Ferrarese no Sabino, um zagueiro pelo outro, né? E aí o Ferrarese jogando pela esquerda, que já é o habitual. Ferrarese no Rafinha, não? No Rafinha? Ferrarese entra no Rafinha de lateral direito. Perdão. No Rafinha e jogou pela direita. Viajei. No lugar do Rafinha. E aí, beleza, que também já é uma coisa que já vem sendo feita. Nossa, de onde eu tirei Sabino? Que já vem sendo feita na lateral direita. Eric no lugar do Lucas Moura. Então saiu o Lucas, entre o Eric. O Lucas estava cansado, ele estava até... me parecia ter dado uma sentida tal, e coloca o Eric, né? E o... Qual foi a última? O Calleri e André Silva. Ou seja, não teve grande mudança, né? Não teve grande mudança. Então, assim, cara, resumo da ópera. Coisas muito previsíveis, sabe? Muito previsíveis. Falta, sabe, tem uma... pensar em uma outra coisa, sabe? Pensar em uma novidade. Sei lá, foi uma percepção, assim, que... Sabe, tem que dar uma mudada, uma criatividade um pouco maior. Eu acho que faz sentido. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.